Irmãos, a gente está numa série de mensagens, na primeira carta aos Coríntios, né? E a gente terminou o capítulo 9, então a gente está expositivamente trabalhando capítulo por capítulo, já chegamos aí a bem mais da metade, né? Já estamos no capítulo 10, e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 da carta de 1 Coríntios. Para quem se lembra, o trecho de 1 Coríntios começa desde o capítulo 8 ao capítulo 10, trata da temática da comida sacrificada a ídolos, né? Paulo então vai tratar com essa comunidade, ou com a igreja de Corinto, acerca desse assunto, né? Lá no capítulo 8, ele se dirige a dois grupos específicos, aqueles que são considerados mais fortes, ou com a consciência mais forte, e aqueles que têm uma consciência mais fraca, direcionando os mais fortes a pautarem a sua liberdade e o seu direito que haviam justamente no amor ao próximo. O amor ao próximo deveria ser aí a base da ação desses irmãos. Então, por mais que eles compreendessem que comer comida sacrificada a ídolos nada era, porque os ídolos em si nada eram, eles deveriam, pela consciência daqueles que atrelavam o comer comida sacrificada a ídolos à própria idolatria, deveriam se abster de comer essas comidas, deixando o seu direito de lado, né, e pensando no amor ao próximo. Capítulo 9, Paulo dá o próprio exemplo de si, como alguém que abdicou dos direitos que ele tinha de apóstolo, a fim de que não fosse obstáculo para o evangelho. E ele finaliza o capítulo 9 justamente dizendo o quanto ele entra num processo de autodisciplina, disciplina, meta, objetivo, num processo de domínio próprio, a fim de fazer com que o seu corpo, ou seus objetivos, a sua vida, pudesse estar a serviço do reino de Deus, e não pudesse ser um obstáculo, né? Então, o seu direito, a sua liberdade, aquilo que ele possuía, né, como cristão, deveria ser colocado, então, à luz do Evangelho. O Evangelho colocaria, então, seria a perspectiva pelo qual Paulo olharia para essa questão. Capítulo 10, ele vai continuar tratando sobre o tema da comida sacrificada a ídolos, mas eu quero dar um enfoque diferente aqui, e quero ler com vocês, começar lendo apenas o versículo 12, e ter uma conversa sobre um tema que me veio à mente quando eu estava lendo esse versículo, e que eu acho que é um tema de urgência, ou de importância para todos nós, enquanto cristãos. O versículo 12 diz assim: por isso aquele que está em pé, tenham cuidado para que não caia. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra inspirada e revelada produza fruto no nosso coração, abra o nosso coração para a transformação e para a vida verdadeira que o Teu Espírito produz em nós, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Cuidado para que não caia. É fato que a geração que a gente vive tem pavor de cair, pavor da frustração, pavor da dor, de sentir dor. Algo que, como militar, eu ouço sempre dos mais antigos, lá na base aérea, é que os nossos jovens de hoje já não têm mais a mesma capacidade de suportar. O versículo seguinte, versículo 13, Paulo vai dizer justamente de que Deus não dá uma provação que nós não aguentamos suportar. Pelo contrário, junto com a aprovação, ele também dá o escape daquela situação. Ou seja, o que Deus concede para a gente enquanto vida, não deveria ser algo que não fosse suportável, que não fosse vivível. No entanto, existem muitas pessoas que estão clamando por socorro e que enxergam a vida como algo insuportável.
Um termo cunhado por um filósofo chamado Byung Chul Han é sociedade paliativa ou sociedade medicamentalizada. Em seu livro Sociedade Paliativa, esse autor, Byung Chul Han, ele analisa a relação da modernidade com a dor. Na sociedade paliativa, na qual nós vivemos, para esse sociólogo e filósofo, a dor ela não deve ser sentida. A dor deve sempre ser anestesiada e medicada. A cultura moderna criou então a ideia da saúde a partir do modelo da medicamentalização. Os remédios, nesse contexto, servem então para determinar a forma com que eu devo sentir, os sintomas que eu devo suportar na minha vida. Assim, em uma cultura que vende um modelo de vida ligado à produtividade, à performance e ao sucesso a qualquer custo, fora a obrigatoriedade de ser feliz em todos os momentos, não há qualquer lugar para a dor, para a frustração, para a angústia e para o medo. Nesse contexto, o medicamento serve para culturalmente criar o estado que nós desejamos viver, o sintoma que nós desejamos para a nossa vida. Assim, a indústria farmacêutica, ela cria a partir dos seus remédios o corpo desejado, a anestesia da dor que eu não quero sentir, a energia que você precisa para ficar acordado, para poder produzir mais, o emagrecimento tão necessário porque o teu corpo não é o padrão em qual a cultura coloca, o alívio do estresse do trabalho que eu tenho todos os dias, e até mesmo os medicamentos que me dão o sono perfeito. Não tratamos apenas os sintomas ou a doença, a coisa em si, mas criamos sintomas que desejamos. Infelizmente, tal propaganda, ela é uma propaganda falsa e que, na verdade, também é uma propaganda irreal. O resultado disso é que nós realmente temos uma geração que não consegue suportar a vida. E quando Deus fala que Deus não dá para a gente uma vida que a gente não consegue suportar, uma provação além do que a gente consegue suportar, para muitas pessoas, elas olham para a vida e a vida é algo insuportável. Se tornou justamente falta de vida na vida. É como se a geração que mais se medicamenta contra o indesejado, com medo da dor, é justamente a geração que mais provoca doentes e que mais provoca pessoas angustiadas, tristes e incapazes de lidarem com a frustração. A dor, inevitavelmente, vai encontrar o seu caminho para o ser humano. Isso porque a dor é apenas um sinal que o corpo dá quando algo não está ajustado. A dor não é necessariamente algo negativo, porque só existe dor aonde existe vida. No entanto, os mortos são incapazes de sentir dor. E por isso, alguns pensam que o remédio para anestesiar a dor seria o próprio suicídio, como um caminho viável. E a gente está falando no estado onde mais temos suicídios concretizados, o estado do Rio Grande do Sul. As pessoas querem fugir da dor, têm medo da dor, têm medo da frustração, medo de dar errado na vida, medo de não ser aquilo que ela se planejou. Enganam-se e tramam então uma fuga da vida. Compreendem que a existência de uma forma equivocada, e porque são incapazes, e nós muitas vezes, dentro da nossa comunidade, existem pessoas incapazes de olhar para a dor e para a frustração, e para o fato da vida se tornar insuportável,
incapaz de olhar a partir de uma lente e de uma ótica, que é a ótica do Evangelho, a ótica do Cristo, a ótica da presença de Deus. A gente está numa série de mensagens chamada Cruciforme, moldando a vida conforme o modelo da cruz. No texto que a gente vai ler nessa noite, veremos que a vida ela é suportável, justamente porque a vida é dádiva, a vida é bênção de Deus, a vida é presença de Deus, a vida é ação de Deus. E nessa vida que é dádiva de Deus, Deus faz com que a gente torne essa vida não apenas suportável, mas uma vida feliz, graciosa, onde nós olhamos para a vida não a partir das suas mazelas, mas olhamos para a vida a partir das vicissitudes, daquilo que Deus nos dá de bom, das peculiaridades, sabe, de cada detalhe da nossa existência como um presente de Deus para mim e para você. Eu quero ler nessa noite o texto inteiro, 1 Coríntios 10, 1 a 13, e fazer alguns breves comentários sobre essa temática que nós introduzimos aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 13, o apóstolo Paulo diz assim: ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, a razão pelos quais ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns que foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns fizeram e caíram mortos, num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns fizeram e foram mortos pela serpente. Não fiquem murmurando, como alguns murmuraram e foram devorados ou destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram para servir de exemplo e foram escritos como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Por isso, aqueles que estão de pé, vejam para que não caiam. Não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, também dará o livramento, para que vocês possam suportar. No primeiro trecho aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 1 a 5, o autor, Paulo, continua aqui com o tema de comidas sacrificadas a ídolos. Então, a temática é a mesma. Paulo é o próprio exemplo, como a gente viu no capítulo 9, de alguém que abriu mão das prerrogativas do apostolado para que o evangelho progredisse. É isso que aprendemos no capítulo 9. O desejo de Paulo é o avanço do evangelho demonstrado pelo exemplo pessoal da disciplina, do autocontrole, do domínio próprio em relação à vida. Ao contrário do exemplo paulino, o apóstolo vai demonstrar que o povo hebreu, embora tivessem tudo na vida deles, tivessem a graça, a bênção, a presença, a ação de Deus, escolheram por caminhos errados a vida. E quando fizeram isso, caíram diante da vida. Então o povo hebreu aqui é utilizado como um mau exemplo, né? Paulo no capítulo 9 se coloca como um exemplo a seguir, e agora ele mostra um caminho que não se deve seguir, que é o caminho do povo hebreu, que tinham todas as bênçãos de Deus, tudo aquilo que se pode desejar, mas mesmo assim caíram com essas dádivas. Os pais aqui representados pelo povo na época de Moisés, experimentam dessa graça, dessa presença, dessa bênção de Deus. E é isso que a gente vai ver dos versos 1 ao verso 4. Eles estiveram na nuvem da presença, comeram do alimento espiritual, beberam da bebida espiritual, bebida que provinha, como diz o texto aqui, do próprio Cristo.
Mesmo assim, escolheram ficar prostrados no deserto. O exemplo passa a ser um exemplo, a não ser seguido. O apóstolo conclui aqui no versículo 6 dizendo: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E quais foram as coisas más que eles fizeram? Eles se tornaram idólatras. Versículo 7, praticaram a imoralidade, colocaram Deus à prova, murmuraram. Ou seja, era um povo que tinha tudo que era necessário para suportar a vida, para aguentar durante aqueles 40 anos, com todas as bênçãos divinas, mas essas bênçãos se transformaram em maldição, e eles escolheram por caminhos errados, e fizeram com que todos, com exceção de Josué e Calebe, ficassem no deserto, e não alcançassem a terra prometida. Daí vem a alerta então de Paulo: por isso aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Paulo conclui o seu argumento aqui mostrando que a incapacidade de suportar, de viver a boa vida que Deus tem para a gente, é fruto da própria tentação humana e da inabilidade humana de perceber Deus na sua própria existência e na sua própria vida. Pois toda vida criada e concedida por Deus é suportável e graciosa. Se toda vida concedida por Deus é suportável e graciosa, qual é o motivo de muitas pessoas olharem para a vida como algo insuportável, como algo que é angustiante? E talvez alguns dos senhores, aqui em algum momento da vida, e talvez quem sabe até agora, olham para a própria existência e se questionam sobre a existência, sobre como suportar essa vida, com tantos dilemas, com tantas mazelas, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tanta coisa que acontece nesse mundo, e aí se questiona de que se a vida vale a pena ser vivida. O texto de hoje nos ensina que Deus nos dá o suficiente para que a gente consiga passar pela vida de uma forma boa, de uma forma suportável, de uma forma no qual nós percebemos a ação de Deus na própria vida. E eu quero aqui passar por 3 ensinamentos que nós temos nesse texto aqui dos primeiros 13 versículos do capítulo 10. Primeiro é que o povo hebreu foi incapaz de perceber a vida como dádiva de Deus. E esse caminho de perceber a vida como dádiva de Deus nos ajuda a viver a vida de uma forma mais feliz e de uma forma mais alegre. Uma forma de perceber o presente que a vida é olhar para o fato de que hoje estamos vivos e experimentamos a vida dentro das suas mais diversas peculiaridades. A gente veio escutando uma música no carro, que dizia ali, somente respire, just breathe, só respire. Respire, porque até o próprio ar que a gente respira é dom e graça e dádiva de Deus para a gente. Para chegarmos à nossa existência, para chegarmos a estarmos vivos hoje, vencemos uma quantidade absurda de impossibilidade, de forma que nós vencemos todos os outros espermatozoides e estamos aqui. Somente por esse fato já deveria ser o suficiente para olhar para a vida como um presente concedido por Deus. Seria infinitamente maior a probabilidade de nós não estarmos aqui do que estarmos aqui. Quantos ficaram para trás aí no caminho pela vida? E nós chegamos lá. Nós temos a graça de poder respirar, a graça de poder a cada dia começar um novo ciclo, a cada dia ter a chance de recomeçar. O povo de Israel de igual forma experimentava aqui contra todas as possibilidades, não só a possibilidade da vida, mas da própria bênção de Deus e do sustento de Deus. Eles haviam experimentado no deserto milagre, provisão, instrução, direcionamento. Sabe, Deus
nutria aquele povo com o maná todos os dias, mas o povo reclamava que não tinha carne. Deus guiava o povo com uma nuvem e com uma coluna de fogo, mas o povo reclamava pelo caminho que estava andando. Nunca faltou nos 40 anos, e a Bíblia vai falar que nem sequer os calçados e as vestimentas deles envelheceram. Nunca faltou nada durante aqueles 40 anos. De fato, eles não foram libertos do deserto, mas eles foram libertos no deserto. Na vida, há inúmeras pessoas que enxergam a vida como algo intragável, como algo insuportável, porque eles olham apenas para o deserto, mas eles não olham para o Deus que está presente no deserto e para a vida que Deus nos concedeu como dádiva e como algo bom. Se a gente olha somente para o deserto, de fato o que a gente vai ver é um terreno infértil, um terreno árido, um terreno difícil. Mas a nossa experiência na terra não precisa ser visualizada apenas como o deserto. Nós podemos ver a vida que Deus nos dá mesmo no deserto, a provisão que acontece mesmo nas dificuldades. Claro que no deserto, quando estamos no deserto, nós experimentamos o negativo, a coisa ruim, o sofrimento, né? A vida nos traz isso. Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos dá paz mesmo em meio aos problemas. E às vezes parece que quando nós focamos demais no deserto, essa visão que nós temos acerca dos problemas que experimentamos, molda até a própria forma com que nós enxergamos o mundo e que enxergamos a vida. O remédio para muitos que olham para a vida como algo difícil, algo problemático, é querer andar anestesiado, querer andar medicamentalizado, não sei se está certo, querer não sentir a dor, não sentir o sofrimento, não passar pelas dificuldades, mas a dor é um mal necessário, porque é na dor que a gente consegue perceber que existe vida, é na dor que a gente consegue perceber que existe um Deus que pode nos livrar da dor. É na dor que nós vemos a possibilidade de ver em Deus um agente libertador. Claro que eu não quero dizer aqui que os remédios são algo negativo. Pelo contrário, para muitos, a dor da existência só se torna suportável porque as dores da angústia foram anestesiadas por um medicamento. E se não tivessem sido anestesiadas naquele momento, talvez aquela dor se tornaria insuportável para aquela pessoa. Mas o que nós estamos dizendo é que Deus nos oferece um caminho de olhar para a vida com um olhar diferente. O cristão, ele sim pode passar por depressão, por problemas psicológicos, por dificuldades, né? E passa, de fato na vida a gente passa por problemas. Eu me lembro num certo momento da minha vida em que eu ficava extremamente triste, né, quase todos os dias, porque eu não estava sentindo que eu estava vivendo aquilo que Deus desejava para mim. Então isso me trazia uma tristeza muito profunda, né, eu chorava a todo momento. A Nicole lembra desse período na minha vida. E talvez alguns de nós experimentamos isso em alguns momentos da nossa vida, ou até por boa parte da nossa existência. Só que Deus, embora não nos livra da dor, Ele nos dá um caminho de olhar a dor numa percepção diferente, de olhar a dor com um olhar diferente, olhar como um mal necessário que nos leva, não para a nossa fragilidade apenas, mas nos leva para o poder de Deus. O poder de Deus de nos amar apesar das nossas dores, apesar dos nossos traumas, apesar dos nossos pecados, apesar de quantas vezes nós olhamos para a vida de uma forma ingrata, apesar de muitas vezes nós olharmos para a vida e não reconhecemos a vida como um dom de Deus, a dor e a angústia se tornam então um elemento que nos volta para Deus. Então, existencialmente, a vida só se torna
ela só se torna suportável quando nós reconhecemos essa dádiva de Deus, a vida como dádiva de Deus. Mesmo com as suas dores, mazelas, angústias, alegrias, prazeres, amizades, a vida continua em todos esses momentos sendo dádiva de Deus. Quando a gente tem que enfrentar um luto, é difícil olhar para a vida como dádiva. Quando a gente tem que enfrentar uma doença, é difícil olhar para a vida como dádiva. Quando a gente experimenta a violência dentro de casa, é difícil olhar para a vida como dádiva. Quando tem um filho ou uma filha que está adito no álcool, na droga, é difícil olhar para a vida como dádiva. Ainda assim, Deus nos chama para olhar para a vida como um presente, sabendo que Ele tem a capacidade de transformar as realidades, e que qualquer dor insuportável da vida, ela é momentânea, ela é passageira, mas a alegria eterna de estar com Cristo, essa nunca passa. Olhar para Cristo como aquele que padeceu e que sacrificou a própria vida, nos ajuda a lidar com a dor. Sabe, o Cristo que foi para o Getsêmani, e ali na sua agonia de entregar a sua vida, ele literalmente chora suor, ele chora sangue. O Cristo que padeceu não só a agonia da cruz, psicológica de ir para uma cruz, mas a dor de ser levantado no madeiro, e de ser ali torturado até ir naquele madeiro. A dor não apenas do Cristo que sofre fisicamente, psicologicamente, o Cristo que se agoniza, mas do próprio Deus que tem que olhar para o seu Filho, sendo dar a própria vida numa cruz. Percebe quanta dor existe nesse momento? Percebe quanta agonia? E Deus não privou Jesus de viver essas agonias. E de fato, somente quando nós olhamos para o exemplo do Cristo encarnado, nós conseguimos compreender que mesmo em meio à dor é possível ter vida. É isso que Cristo faz, a sua dor nos gera vida, a sua morte nos gera vida, a sua angústia nos promove a paz. O exemplo de Jesus nos dá o exemplo para continuarmos a seguir, não apenas reconhecendo a vida como dádiva, mas reconhecendo na vida também a presença e a ação divina. A vida não é apenas dádiva, mas é presença e ação divina de Deus. E de fato, sem a presença e ação de Deus, a vida ela seria assim insuportável. Foi a presença de Deus que permite que o povo passe por 40 anos no deserto. Foi a presença de Deus que permite que Daniel, na cova dos leões, experimentasse paz, mesmo em meio àquela circunstância. Foi a presença de Deus que permite que Sadraque, Mesaque e Abidnego pudessem, contra todas as possibilidades, manterem-se vivos e serem libertos pelo próprio Deus naquela situação. Essa é uma realidade muitas vezes esquecida. O povo judeu esqueceu. Oi. O povo judeu, o povo hebreu, se esqueceu do Deus presente no deserto. O texto mostra que Deus estava com o seu povo, Deus estava guiando o povo com a nuvem, Deus guiava o povo com a coluna de fogo. Cristo não só guiava, mas diz que Ele estava junto. Cristo era a própria rocha do qual alimentava aquele povo. Acontece que às vezes somos alimentados por Deus, somos supridos por Deus, respiramos Deus, Deus nos dá vida, está presente conosco, mesmo quando a gente está sofrendo tanto, mas a gente sequer percebe a presença e a ação de Deus. E é difícil enxergar Cristo quando a vida não está da forma com que a gente planeja, da forma com que a gente deseja. Como olhar Cristo no luto? Como olhar Cristo quando minha vida profissional está fracassada? Como olhar Cristo
ou perceber a presença de Cristo quando meu lar está destruído? Como perceber a presença de Cristo quando a minha conta está estourada? Quando eu me vejo num acidente trágico? Quando uma doença indesejada e repentina acontece comigo? No estresse do dia a dia, na violência experimentada, nós temos a tendência de enxergar a Cristo quando tudo está bem, sabe? E isso é uma falácia, um argumento mentiroso, porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos bons e nos ruins. Quando nós experimentamos o fracasso, Deus está ali do nosso lado, experimentando juntamente conosco. Quando nós temos que lidar com a dor, Deus se faz presente na nossa dor juntamente conosco. Sabe, perceber a presença de Deus é poder sentir que nós somos abraçados por Deus em todos os momentos. Sabe, nem sempre nós teremos resposta para todos os acontecimentos da nossa vida. Nem toda dor vai ser respondida, nem toda angústia vai ser respondida. Deus muitas vezes não oferece respostas para a nossa dor, mas Ele oferece a presença, Ele oferece o seu abraço, Ele oferece o seu consolo. Desta forma, as desgraças da vida não deveriam ser motivo de desistir, de olhar para a vida como algo insuportável. Nesse sentido, nós devemos saber que Deus está presente, e a sua ação, quando percebida por nós, nos traz esperança, a esperança final que em Cristo todas as coisas serão redimidas, em Cristo todo sofrimento será aniquilado, em Cristo todo problema será resolvido, tudo converge para Ele, tudo converge com Ele, tudo serve para a glória dEle. Nós somos representantes de tal presença de Cristo. Não à toa somos chamados de cristãos, ou de pequenos cristos, representantes de Cristo na nossa comunidade e na nossa sociedade. Como comunidade terapêutica, não basta apenas sabermos que Deus está conosco, mas participarmos da sua presença também na comunidade onde estamos. E como que a gente participa da sua presença? A gente participa sendo presença para os corações desesperados, para os corações angustiados, para os corações que não enxergam a vida como algo suportável. Nós precisamos ser o abraço daqueles que estão desamparados, o alimento daqueles que estão famintos, a roupa daquele que passa frio, como se Deus estivesse agindo não apenas em nós, mas através de nós. Quando percebemos a presença e a vida como um dom de Deus e a ação de Deus, nós percebemos que nós precisamos ser presença de Deus aonde nós estamos. Nós precisamos ser a presença que alivia o sofrimento. A comunidade uma comunidade de cura, uma comunidade que olha para as mazelas da vida não de uma forma negacionista. O cristão não pode passar por problemas, não pode passar por dificuldades, o cristão não pode ter problemas psicológicos, não pode tomar o remédio, não. Mas devemos olhar para a vida não com esse olhar, mas com o olhar daqueles que olham a presença de Deus e falam: eu quero se fazer presença nesse momento de dificuldade que meu irmão está passando. Sabe, enquanto ele não percebe a presença de Deus, eu quero ser essa presença ali do lado dele, para que ele possa ver em mim a presença de Deus, o consolo de Deus, o abraço de Deus, a cura de Deus. A vida se torna mais suportável quando nós reconhecemos a presença de Deus, mas também quando somos presença de Deus uns para os outros. E aqui, então, não apenas quando nós vemos e percebemos a vida como uma dádiva de Deus, ou quando percebemos a vida como a presença de Deus e a ação de Deus, mas tem muita gente que passa por problemas e olha para a vida como algo insuportável, porque ele se auto-sabota. Versículo 12 e 13 diz que toda tentação ela é humana. Muitas vezes nós tornamos a nossa própria vida insuportável quando nós escolhemos caminhos errados,
caminhos que parecem de vida, mas são caminhos para a morte. É a pessoa que ora para ser liberto de algo, mas ela mesma se colocou naquela enrascada. E claro que a gente tem que ter misericórdia, né? Orar por essa pessoa, ser presença com essa pessoa, mas entender que algumas circunstâncias, elas se tornam mazelas e tornam a nossa vida muitas vezes insuportável, não porque Deus desejou isso para a gente, ou porque Deus permitiu, porque aquilo que Deus permite, a Bíblia diz que é sempre suportável. Ele não dá provação que não seja suportável. E quando vem a tentação, vem também o livramento, porque Deus dá o livramento da tentação. Quando é a ação de Deus, Deus dá também o escape e possibilita que a gente suporte aquilo. Que aquele momento da vida não seja um momento apenas de sofrimento, mas um momento de aprendizagem, de crescimento, de oportunidade, de amadurecimento, de ser forjado conforme o caráter de Deus. Mas há momentos na nossa vida que a gente se coloca em rascadas. É o que o povo fez aqui. O povo buscou idolatria, buscou imoralidade, o povo buscou provar a Deus, o povo buscou esses caminhos errados. Jeremias 2,13 diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, fonte de água viva, ou seja, a própria fonte que dá a vida, que torna a vida plena, que torna a vida suportável. Sabe, a vida que Deus tem para a gente é uma vida em abundância, uma vida plena. É isso que os evangelhos nos promete. E não só abandonaram a fonte de água viva, mas cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Ou seja, buscaram as suas fontes de tornar a vida suportável em outras coisas que não fosse o próprio Deus. E a vida se torna insuportável porque a fonte no qual nós buscamos é a fonte muitas vezes errada. O povo de Deus não reconhece as suas dádivas, a presença de Deus. Ao invés disso, buscam na idolatria, na imoralidade, colocando Deus à prova, na murmuração, o seu suporte. É o mesmo que acontece aqui para a igreja de Corinto, qual Paulo está escrevendo. Paulo vai falar: vocês experimentaram também da mesa, na mesa da comunhão, vocês experimentaram de Deus, experimentaram a graça divina, mas vocês estão buscando a idolatria, comer carne sacrificada a ídolos, vocês estão participando da mesa de demônios, capítulo 10 lá na frente vai dizer isso. Vocês estão buscando o mal de vocês, como o povo judeu, o povo hebreu fez lá, durante 40 anos no deserto. Vocês estão repetindo essa ação. A idolatria aqui, ela pode ser vista como os falsos ídolos que a gente coloca na vida. Sabe, os ídolos são aquilo que substitui o próprio Deus na nossa vida. Pelos ídolos, nós sacrificamos tudo que temos de mais precioso. No contexto bíblico, a idolatria é de deuses, que Paulo caracteriza como demônios. Em nosso contexto, a idolatria pode ser de experiências, de pessoas, de bens, ou de qualquer outra coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Mas nenhum ídolo pode tornar a vida mais suportável. Apenas a presença, a ação e olhar para a vida como graça de Deus pode tornar a vida mais suportável. Outros buscaram aqui na imoralidade. A imoralidade representa o próprio pecado, aquilo que é contrário à vontade divina. Essa tentação surge nas pessoas que querem encontrar no seu desejo o prazer, e no seu prazer tentar tornar a vida mais suportável. Na verdade, criam uma falsa expectativa no seu imaginário de que aquilo produz uma verdadeira alegria, quando na verdade apenas os afunda mais na vida. Certamente o vazio que a pessoa sentir quando procurou esses prazeres vai voltar. Certamente a falta de Deus que a pessoa tinha quando procurou esses prazeres vai voltar. Porque nenhuma desses prazeres, o pecado, não pode tornar a vida mais suportável. Pelo contrário, torna a vida mais insuportável.
ainda que se alegre por um momento, num prazer daquele instante, aquilo depois, no outro dia vem a ressaca, no outro dia vem o arrependimento, no outro dia vem a culpa por aquilo que fez, principalmente aqueles que são de Cristo, né? Porque o Espírito Santo incomoda ali no coração. A imoralidade e o pecado apenas mascaram a vida, sabe? Tem gente que muitas vezes está mal, mas ele prefere mascarar as coisas, porque quando você mascara, você não percebe que a coisa está tão mal assim, mas depois que você tira a máscara, depois que se tira a maquiagem, depois que se tira essa falsa identidade criada, a angústia e o vazio permanecem lá, o problema permanece lá, o questionamento sobre a vida permanece lá. Tem gente que não só busca na imoralidade, mas culpa o próprio Deus por aquilo que faz, ou pelos problemas que a pessoa mesmo se colocou. Diz aqui que eles tentavam provar a Deus, sabe? Pessoas que estão vivendo em angústia e colocam o problema da sua angústia como se fosse culpa de Deus. Isso está ligado a pessoas que acham que eles são imunes aos problemas, às dificuldades, imunes às frustrações. A primeira atitude daqueles que acham que são imunes e que são o centro de tudo, e que a vida deve revolver ao lado deles ou ao redor deles, é culpabilizar alguém, e alguns culpabilizam o próprio Deus. Nos autossabotamos quando não assumimos o controle da nossa vida, quando criamos um Deus que mais parece um mordomo que tem que satisfazer as nossas necessidades, e se não satisfaz as nossas necessidades, se não nos cura quando a gente pede, se não nos dá dinheiro quando a gente pede, se não nos traz alegria quando a gente está triste, porque Deus é o gênio da lâmpada para muitas pessoas. Basta você esfregar ali, fazer um desejo e Deus vai conceder o teu desejo. Só que Deus não é gênio da lâmpada, Deus não é mordomo de ninguém, Deus é superior, Deus é soberano sobre as nossas vidas, Deus controla a nossa existência, e mesmo em meio ao caos, muitas vezes é possível se ver alegria, e Deus sabe disso, e por isso permite que a gente muitas vezes experimente o caos, e Deus sabe que todo o caos ele é momentâneo, porque a presença de Deus ela é eterna na nossa vida. A vida ela é suportável não porque nós não sofremos, mas porque o sofrimento, ou quando no sofrimento, participamos da humanidade de Deus e nos aproximamos dele. O sofrimento só será aniquilado pelo próprio sofrimento. É porque Cristo sofreu, que nós nunca mais sofreremos na eternidade. O sofrimento só é suportável porque Cristo suportou o sofrimento. O sofrimento de um torna a vida e o sofrimento de todos suportável. O sofrimento de um faz com que o sofrimento nosso seja momentâneo, mas que a glória seja eterna com Cristo. Por fim, aqueles que olham para a vida de uma forma negativa, aqueles que murmuram, né? Diz aqui o apóstolo que alguns murmuravam contra Deus. O povo murmurava mesmo quando experimentava a presença, quando experimentava a ação, quando Deus os dirigia, quando Deus os guiava, quando Deus nunca os abandonou, o povo murmurava, o povo reclamava. Tem gente que só olha para o deserto, tem gente que só olha para o problema, tem gente que só olha para a dificuldade, tem gente que olha para a vida com murmuração, que enfrenta a vida sempre com reclamação. O murmúrio é justamente o não reconhecimento de Deus na vida. Quem reconhece que Deus está na sua vida não tem motivo para murmurar. Quem reconhece a presença de Deus não tem motivo de reclamar. Quem reconhece que Deus está com ele não tem motivo de reclamar da própria vida. Antes, aquele que reconhece, nutre sempre um sentimento e uma ação de gratidão e de contentamento para com Deus. O murmurador é ingrato,
O murmurador não olha a vida a partir da perspectiva da oração. Quem murmura não ora, porque aquele que ora percebe a vida a partir da ótica de Deus, se coloca diante da vida a partir daquilo que Deus deseja e da sua vontade. Já aquele que reclama não se coloca debaixo da vontade de Deus, mas coloca a vida no seu controle, como se ele fosse o centro de tudo, e tudo deveria estar ali ao redor dele. Por que nós reclamamos? Porque a gente reconhece que as coisas não estão da forma que a gente quer, da forma que a gente deseja. A atitude de murmuração apenas nos coloca numa autossabotagem com a própria vida, fazendo com que a gente olhe a vida como uma forma negativa. Sabe, o texto de hoje nos ensina que para muitos a vida ela é insuportável, mas que ela não precisa ser assim. Ela não precisa ser assim. Cristo nos oferece um fardo que é leve. Porque mesmo quando sofremos, a gente sofre por Cristo. E o que diz a palavra de Deus? Bem-aventurados são vocês quando são perseguidos por causa de Cristo. Bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os que padecem e sofrem fome. Por que são bem-aventurados? Porque esses são nutridos pelo próprio Deus, são abraçados pelo próprio Deus, são consolados pelo próprio Deus, porque compreendem que aquilo é momentâneo, mas que a perspectiva da eternidade faz com que a gente olhe para a vida de uma forma diferente. Não só para a vida, olhe para as pessoas ao nosso redor de uma forma diferente. É que a gente possa reconhecer, primeiro, a presença de Deus na nossa vida, a ação de Deus na nossa vida. Reconhecer que Deus está conosco em todos os momentos. Olhar para a vida como dádiva de Deus, né? E cuidar também para que a gente não se coloque em situações ou coloque a nossa dependência da nossa vida em coisas que não nos trazem a verdadeira satisfação e que não podem trazer a verdadeira alegria. Quem coloca a sua alegria em qualquer outra coisa que não a Deus, tudo isso pode passar. Colocou no dinheiro, o dinheiro vem, o dinheiro vai. Colocou no relacionamento, de repente Deus pode levar a pessoa que você ama. Não estou falando nem de divórcio. Pode acontecer as coisas na vida. Você coloca na sua saúde, no seu corpo físico, ninguém garante que amanhã a gente vai estar bem de saúde. Sabe, qualquer coisa que a gente pode colocar a vida como bom, porque a gente possui isso, amanhã a gente pode não possuir mais isso. Agora, quando a gente coloca a vida como suportável, porque Deus está conosco, e porque Deus nos concede a própria vida, então todo o restante, se a gente tem ou não tem, se a gente possui ou não possui, se a gente experimenta ou não experimenta, a vida ela continua sendo uma vida boa, porque ela é a vida dada por Deus. Quero orar nessa noite por você. Você conhece o seu coração, conhece como está a sua relação com a vida, como está a sua relação com a sua própria existência. E talvez a gente aqui não sofra disso, mas talvez você conhece alguém lá fora que sofre disso, alguém que tem problema com a depressão, alguém que já tentou tirar a própria vida, alguém que se angustia com a sua própria existência. Sabe, eu quero que você coloque essa pessoa, né? Pode ser você, pode ser outra pessoa, diante de Deus nesse momento, para que essa pessoa possa encontrar em Deus a vida como algo suportável, a vida como algo belo, a vida como algo bom. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Reconhecer que tudo vem para o Senhor e tudo é para o Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque as suas misericórdias duram todos os dias, se renovam a cada dia. O Senhor conhece o coração dessa pessoa. O Senhor conhece, Pai, a tristeza que
acomete esse coração. O Senhor sabe quantas noites choradas. O Senhor sabe quantas vezes o travesseiro é o único consolo que essa pessoa tem. O Senhor sabe quantas vezes essa pessoa já olhou para a vida e já pensou em desistir. Já pensou que a vida não era algo bom de ser vivido. Mas Deus, eu rogo para que o Senhor se faça presente. O profeta Elias olhou para a vida dessa forma, se escondeu numa caverna, e ali ele foi acometido de uma tristeza profunda. E o Senhor se apresentou com um sussurro no ouvido de Elias, mostrando que o Senhor estava presente com ele, mesmo dentro daquela caverna. Deus, o Senhor conhece as cavernas que nós nos colocamos, as cavernas que nós muitas vezes colocamos a nossa vida. Eu rogo, Jesus, para que o Senhor possa fazer com que nós possamos reconhecer no Senhor a nossa gratidão e a nossa vida, Pai. Olha para cada coração que está aqui, para cada pessoa, Pai. Pai, tira essa pessoa do fundo desse poço. Tira essa pessoa do fundo dessa situação de tristeza, de melancolia, de angústia. Tira a angústia desse coração. Tira, ó Deus, Pai, e coloca aí a alegria verdadeira que o Senhor tem para essa pessoa, Pai. Coloca, Pai, o gozo verdadeiro que o Senhor quer produzir nesse coração. Talvez seja um parente de alguém que está aqui, alguém próximo, um amigo. Deus, vá ao encontro dessa pessoa, produzindo transformação, produzindo, ó Deus, Pai, sentido para a existência dessa pessoa. Essa a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo.